Já não seria fácil pregar. Hoje eu sabia que seria um dia bastante difícil, porque a emoção toma conta, a gratidão, e o que vocês fizeram aqui, que me fizeram me sentir muito emocionado, e só faz aumentar a minha gratidão e o meu louvor, primeiro a Ele. Glórias a Deus por tudo. Tudo que fizemos foi primeiro por Ele, porque é tudo por Ele e para Ele, e tão somente para a glória dEle. Nós somos apenas um instrumento, e louvado seja o Senhor, porque Ele pôde se usar de um instrumento fraco, falho, tão singelo, para que o nome dEle fosse exaltado. E vocês, uma boa parte de vocês conhecem o Samuel, filho dessa terra. Eu vou servir agora em outro lugar, mas nunca deixarei de ser filho dessa terra. E vocês sempre serão o meu povo. E para vocês que são da minha terra, e o meu povo sabe do menino simples, humilde, pobre, criado sem pai, no meio de uma situação de tragédia, e Deus pôde pinçar. Eu gosto da expressão de Ellen White, que ela diz que Deus tomou a mais fraca dentre os fracos. E eu aplico isso para mim. Deus tomou o mais pobre entre os pobres, o mais fraco entre os fracos, o vaso mais simples, para que a glória fosse tão somente do oleiro. Glórias a Deus por tudo. Foi uma honra muito grande servir vocês, servir esse campo. Servir o meu Deus na minha terra. Foi uma honra sem igual. Eu vou continuar amando vocês, amando este lugar e orando por essa terra. E sei que coisas melhores estão por vir, porque o Deus que conduziu tudo até aqui, Ele vai continuar dirigindo essa igreja. Ele vai continuar abençoando esse campo extraordinário. A minha gratidão a todos os colegas que trabalham comigo ali no escritório, amigos da administração, pastor Urel, pastor Mateus, aos departamentais. Nós somos uma família, não é mais do que uma equipe de trabalho. Eu amo cada um deles, os cônjuges, os filhos, e da minha natureza, e até ciente das minhas limitações, eu sempre procurei fortalecer aquilo que é natural em mim, que é amar as pessoas, cuidar, servir, e assim eu os amei com todo o meu coração. Os meus pastores aqui representados pelos pastores dessa região daqui de Rio Preto. E também os anciãos que vieram aqui à frente e que representam a igreja, esses 37 mil adventistas desse território que, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de pastorear e, acima de tudo, amar. Eu amo a Poétima. Amo cada um desses membros e vou levá-los no coração para sempre. Eu já disse que um dia eu esperava voltar para o Oeste e me aposentar aqui. E talvez isso não aconteça. Eu não sei se um dia vocês me trazem de volta ainda no ministério ativo. Mas quem sabe se não, quando estiver jubilado, eu volto para cá. Eu já andei dizendo que quando eu me jubilar, se Deus me der saúde, eu tenho vontade de servir depois de jubilado, enquanto for possível. Eu quero servir como missionário aonde precisar. Então, ore para que Deus me dê saúde. Eu quero cumprir o ministério que Deus tem planejado para a minha vida até o último momento, no ministério ativo. E quando eu me jubilar, se Deus me permitir, eu quero ainda servir por alguns anos como missionário, sem que a igreja precise me pagar. Eu quero continuar trabalhando por essa igreja. Em outras palavras, eu quero morrer servindo Jesus e servindo essa igreja que eu amo. Quando Jesus veio a primeira vez, houve um grupo de pastores que estavam pastoreando quando a vinda do Messias foi anunciada lá nas colinas de Belém. E eu gosto daquela figura de pastores que estavam trabalhando, pastoreando quando Jesus veio, quando Jesus nasceu. Eu espero que quando Jesus voltar, nesta segunda vinda, que Ele me encontre como pastor, pastoreando. Eu quero ser pastor por toda a minha vida, até que Cristo venha, até que eu morra. Bem, o tempo já avançou bastante, eu preparei uma mensagem, eu vou tentar até na medida do possível encurtá-la,
para que todos vocês que estão aqui não saiam sem a reflexão da palavra de Deus, que Deus tocou meu coração para preparar para esta hora. Gratidão, aproveitando meu filho aqui, minha esposa, gratidão muito grande a eles, são a base, o alicerce do ministério. Sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu, pelo filho, inclusive que parte da sua vocação e o chamamento para o ministério partiu dessa igreja também. Eu vou falar a vocês de uma história bem conhecida, Êxodo capítulo 33. O contexto envolve o capítulo anterior, o 32, e também o capítulo seguinte, o 34. Mas a parte central é o que está no capítulo 33. Então você pode abrir a sua Bíblia aí nesta porção do Antigo Testamento e deixar a sua Bíblia aberta aí o tempo todo. Todas as menções que eu fizer do texto bíblico vão estar praticamente aí nesse contexto do capítulo 33, às vezes o capítulo 32, em algum momento o 34. Esse momento do texto bíblico, que você já tem aí em suas mãos, fala de uma situação em que o povo de Israel já havia deixado o Egito por ocasião do êxodo e que haviam ali visto e presenciado maravilhas e milagres extraordinários. Porque com mão forte e braço estendido, Deus tirou o povo do meio do Egito, da escravidão. E Deus, através das pragas, arrasou o Egito e mostrou quem era Deus. E mostrou que estava escolhendo, e que na verdade já havia escolhido por meio de Abraão, aquela nação para ser o seu povo, que seria chamado pelo seu nome. E Deus os arranca do Egito, e agora os conduz em direção a Canaã, passando pelo caminho do deserto. Durante este percurso em que Deus está guiando o povo pelo deserto, todos nós nos lembramos da história, e aí está relatado, havia uma nuvem que acompanhava o povo. Esta nuvem era uma manifestação visível, física, da presença de Deus no meio do seu povo. O povo que vivera no meio da idolatria egípcia, estava acostumado com deuses que podiam ser tocados, uma nação pagã, idólatra. Então, de certa forma, Deus estava assim acalentando um povo que tinha dificuldade de crer num Deus invisível, mas todo-poderoso. E assim Deus se revela. E Deus diz assim, para que vocês saibam que eu sou Deus e que eu estou com vocês, eu vou andar entre vocês, através dessa nuvem. Uma nuvem que cobria o calor do dia e que ao mesmo tempo trazia, numa coluna de fogo, segurança à noite. E assim esta nuvem era a demonstração clara, visível, de que Deus estava presente guiando o povo. Tanto que nesta ocasião, diferente de nós hoje, o povo não precisava realizar nomeações ou comissões, reunião de comissão para decidir nada. Eles tão somente seguiam a nuvem. Tanto que na expressão que o pastor Urel já usou e que nós usamos para os pastores, quando a nuvem parava, o povo ali se acampava. E quando a nuvem se levantava, o povo levantava acampamento e partia. Assim eles aprenderam, ou deveriam aprender a colocar sua confiança nessa nuvem, que era a manifestação visível da presença de Deus. Mas o que acontece é que no capítulo anterior, o capítulo 32, é um capítulo que traz um episódio trágico. Veja que não fazia muito tempo que eles tinham saído do Egito e estão a caminho de Canaã. Haviam experimentado as maravilhas que Deus fez e que eu já mencionei ao tirá-los do Egito. Eles presenciaram a maravilha do mar se abrindo e eles passando a seco. E logo em seguida o exército inimigo sendo totalmente destruído. E agora quando eles estão diante do Sinai, eles vão ficar acampados aí por cerca de quase um ano. Neste momento, por várias vezes, pelo menos até esse momento aqui, Moisés já subiu o monte para falar com Deus 6 vezes. E em pelo menos 2, Moisés subira e ficara muito tempo lá. E vai subir uma terceira vez, onde vai ficar 40 dias e 40 noites.
Mas neste contexto do capítulo 32, que possivelmente é a segunda vez que Moisés fica muito tempo lá no monte, 40 dias, o povo agora vê que a nuvem continua sobre o pico do Sinai, mas Moisés não sai de lá, Moisés não volta. E de maneira extraordinária aquele povo busca Arão e pede para que faça ali um bezerro de ouro. E vocês conhecem o que aconteceu, trouxeram ali as suas joias, e um bezerro foi feito. O bezerro representava um dos deuses do Egito, e o povo então agora está ali em meio a uma festa, uma prostituição espiritual, adorando aquele ídolo. Deus então diz para Moisés lá do monte: desce, porque o meu povo pecou. Esse povo que eu tirei do Egito, ele acaba de adorar um Deus pagão. E Moisés, enquanto está descendo, no meio do caminho se encontra com Josué. O Josué diz assim: eu vejo alarido de guerra. E Moisés, que já sabia, porque Deus havia dito, diz: não é alarido de guerra, é o povo que está profanando o seu Deus. O povo, imagina a cena, o capítulo 33, verso 5, Deus declara: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, eu os consumirei. A cena é tão chocante, porque aquele povo havia acabado de ser libertado de forma extraordinária pelas mãos de Deus, e agora diante do Sinai, eles haviam visto o monte fumegando, trovões e relâmpagos, a manifestação de Deus. Eles chegaram a ouvir Deus falando com Moisés, e ainda assim, diante de tantas evidências do amor de Deus, do cuidado, do poder de Deus, eles se afastaram de Deus. É como se uma noiva estivesse traindo o seu noivo ainda na lua de mel. Mal tinha começado, e começou muito mal. E Deus diz assim: eu não posso ficar no meio desse povo, é um povo difícil, de dura cerviz. E veja que até o ato de Deus de se afastar é um ato de misericórdia. Deus diz: eu não poderei andar no meio de vós, para que vocês não sejam consumidos. Moisés então, diante desse cenário, passa a interceder pelo povo. E Moisés vai pedir a Deus 3 coisas. E é nesses 3 pedidos de Moisés que se concentra a reflexão desse momento. Primeira coisa que Moisés vai pedir a Deus. No texto, no versículo 13, Moisés vai pedir a Deus que lhe mostre o caminho. Moisés está em busca do caminho. Ele diz: rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Deus havia acabado de dizer: eu não irei com vocês. Vocês podem seguir, sigam pelo seu próprio caminho, eu não irei com vocês. E aí Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não pode ir conosco, então pelo menos me mostra o caminho. É notório, porque nós estamos falando de Moisés, que a essa altura já havia vivido no deserto, conduzindo as ovelhas de seu sogro Jetro por 40 anos. Se tinha alguém que conhecia com a palma da mão o deserto, era Moisés. Moisés conhecia os caminhos principais e conhecia os atalhos. Moisés conhecia a geografia da Palestina, sabia o caminho que os viajantes e forasteiros usavam, sabia por onde ir e por onde não ir, porque havia perigo. Moisés conhecia o caminho. Moisés sabia para onde estava indo. A questão, portanto, aqui não é apenas de saber o caminho. O que está em foco é os caminhos de Deus em contraste com os caminhos do homem. Moisés sabia que os caminhos e métodos humanos, por melhores que sejam, são falíveis, ao passo que os de Deus são perfeitos, pelo menos no final. Pois há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é de morte. Porque é verdade que os caminhos de Deus às vezes são complicados. Os caminhos de Deus muitas vezes parecem estranhos, incompreensíveis. Isso porque você e eu normalmente queremos o caminho mais rápido, não é assim?
Nós preferimos o caminho mais curto, o caminho mais plano. Mas Deus frequentemente escolhe o caminho mais longo. Às vezes Ele manda dar voltas, e Ele aponta às vezes até caminhos sem saída, como aquele que o povo se deparou com o mar à sua frente. É por isso que quase sempre nós somos tentados a escolher os nossos próprios caminhos. Mas o caminho de Deus é sempre mais abençoado e tem sempre o final melhor. Escolha sempre o caminho de Deus. Moisés, portanto, estava dizendo: Senhor, eu conheço o deserto, eu poderia até escolher uma estrada para caminhar, mas eu prefiro ir pelos teus caminhos. Vá à nossa frente e me mostre o caminho. Por isso eu repito, o caminho de Deus às vezes passa pelo meio do mar, às vezes pelo vale da sombra e da morte. Mas se Ele for o nosso guia, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisaremos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Se no caminho não tiver pontes, não é problema. Lembre-se que com Ele, no caminho, rios e mares se abrem. Se no caminho faltar água, se necessário for, Ele é capaz de fazê-la brotar da rocha. Se no caminho deparar-se com gigantes, lembre-se que com Ele, até um fraco menino vence um gigante. Querido amigo, querido irmão, isso nos mostra que a direção do barco é mais importante do que a sua velocidade. Para onde caminha a sua vida? Qual a direção da sua existência? Você tem buscado os seus próprios caminhos e a sua própria vontade, ou tem pedido a Deus que mostre para você qual é o caminho que Ele deseja que você trilhe? Porque se você estiver no caminho errado, quanto mais rápido você andar, pior será. A igreja precisa andar nos caminhos de Deus. É Deus que diz o rumo, é Deus que diz a trajetória. E se Deus estiver na direção, nada vai dar errado. A verdade é que Deus não nos assegura o caminho mais fácil, nem mesmo o caminho mais rápido e plano. O caminho dele quase sempre, como eu disse, é mais difícil. A Bíblia diz que é o caminho estreito. Alguns preferem o caminho largo, mas o caminho estreito é o mais abençoado, porque é o caminho que finalmente nos conduz à vida eterna, à Canaã celestial. Antes de escolher qualquer coisa, ou tomar qualquer decisão, devemos perguntar a Deus: qual é o teu caminho, qual é a tua vontade? Honestamente, amigos, irmãos, eu vim para cá pela vontade de Deus, e não estou partindo agora pela minha própria vontade. É porque eu sigo o caminho que Deus aponta. E eu preciso crer que Deus sabe melhor, porque aquele que vê o fim desde o princípio não erra jamais. E jamais escolheríamos fazer diferente do que Deus tem feito, se pudéssemos ver o fim como Ele vê. Qual o seu caminho? Tem você confiado a sua vida nos caminhos de Deus, em andar por Ele? Peça a Deus que Ele mostre o caminho em todos os momentos. O que fazer, por onde começar, onde e como. Não busque atalhos. Namoro essa ou aquela pessoa. Faço essa sociedade ou não faço. Curso essa faculdade ou curso aquela outra. Compre esse imóvel ou não. Por mais que você entenda de negócios, por mais que você conheça tanta coisa, como Moisés, busque o caminho de Deus. Não busque atalhos, antes prefira sempre o caminho de Deus. Mas depois que Moisés pede que Deus lhe mostre o caminho, na sequência Moisés diz assim: Senhor, mas eu não estou satisfeito apenas em conhecer o caminho. Isso é importante. Mas Moisés, de maneira ousada, ele diz assim: eu quero lhe pedir algo mais. E aí você tem então no verso 15, o segundo pedido de Deus a Moisés. Ele diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus já havia dito: eu não irei com vocês. Vocês sigam, eu não vou, para não destruí-los. Mas Moisés diz assim: Senhor, ainda que eu já saiba o caminho, ainda que o Senhor me mostre o roteiro, eu quero lhe dizer que eu não arredarei o pé desse lugar, e nós não vamos marchar, se o Senhor não for comigo. Sabe, nesse momento,
uma manta de trevas pairava sobre o acampamento de Israel, porque a nuvem, a coluna de fogo não estava lá para iluminar, e o acampamento todo estava escuro, em trevas. E Moisés está conversando com Deus lá longe da congregação. Havia uma tenda chamada Tenda do Encontro, que nesse momento ela está colocada fora do arraial. E a nuvem da presença de Deus está lá diante da tenda do encontro, da congregação. E Moisés está falando com Deus. E lá onde está o povo acampado, as tribos, completa escuridão, trevas. Deus tinha removido a coluna de fogo e não se podia encontrar a sua presença diante do povo. Que cena triste. O povo de Deus sem Deus. Você consegue imaginar isso? Um autor desconhecido escreveu: meu maior medo é fazer a obra de Deus sem Deus. E aqui neste episódio nós vemos o povo de Deus, chamado pelo seu nome, sem Deus. Igualmente hoje, em algumas circunstâncias, há uma atmosfera de trevas pairando sobre muitas igrejas cristãs, de onde Deus talvez esteja removendo a sua presença. Não importa se os louvores são alegres, se o culto é inspirador, se o sermão é magnífico, se o prédio é extraordinário, nada importa se o lugar está morto, desprovido da presença de Deus. Só Deus traz vida. Em relação às nossas igrejas, talvez não seja diferente em algumas circunstâncias. Não adianta termos prédios lindos, bonitos, recursos modernos, tecnológicos, os melhores cantores e pregadores. Não adianta termos os melhores programas e projetos, nem mesmo os melhores pastores e líderes. Nada adianta de nada, se não tivermos a bênção da presença de Deus. Por isso eu lhes digo, com toda a convicção do meu coração, meus amados, vocês não precisam de mim, vocês não precisam do pastor Samuel, vocês precisam sim, continuar andando na presença de Deus. É Ele quem cuida dessa igreja. Eu vou, mas Ele permanece. E a presença de Deus no meio de vocês é que continuará dando as vitórias. É a presença dEle que vai continuar tornando desse campo um lugar ótimo. Não é o pastor Samuel. Moisés sabia que só a presença de Deus traz vida. Por isso ele ia à tenda da congregação continuamente. E sabe, nesse contexto aqui, eu traduzi a oração de Moisés em minhas palavras. É como se Moisés estivesse orando e falando com Deus assim: Senhor, uma única coisa torna Israel diferente das outras nações: a tua presença. Sem ti em nosso meio, nós não somos melhores do que os ímpios à nossa volta. Não temos força contra os nossos inimigos. Se não tivermos a tua presença, não temos nem razão de existir. Podemos parar agora mesmo. Por isso ele diz: eu não prosseguirei sem ti. Sabe, a única razão da existência dessa igreja, desta associação, deste povo, é o fato de Deus ter nos chamado, nos escolhido, e de Deus caminhar entre nós. É Deus quem conduz esse povo. É Deus quem está guiando essa igreja rumo a Canaã celestial. Mas mais surpreendente ainda é que se você olhar no capítulo 33, no versículo 2 e no versículo 3, olha o que Deus já havia dito para Moisés. Isso é surpreendente. Capítulo 33, versículos 2 e 3. Deus havia dito assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os seus inimigos. E aí cita os cananeus, amorreus, heteus, jebuseus, etc. E diz: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Você conseguiu entender o que Deus havia dito a Moisés? Deus disse assim: Moisés, eu não vou com vocês, mas além de mostrar o caminho, eu darei êxito. Vocês vão conquistar a terra.
eu lançarei da presença de vocês todos os inimigos. Eu vou abençoar, vocês vão ter êxito, vocês vão conseguir. Eu tive que ler esse texto algumas vezes para compreender. Pois Deus está dizendo, vão em frente, avance, façam suas guerras. Vocês derrotarão os inimigos, vão obter as casas, os vinhedos, as propriedades. Manterei todas as minhas promessas. Mas Deus diz, mas a minha presença não vai com vocês. Sabe, os números e o êxito não significa que Deus está à frente. Esta passagem explica muito do que aconteceu com algumas igrejas cristãs nos nossos dias. E um grande número de pastores e igrejas têm se movido sem a presença de Deus, construindo enormes templos, mostram elevados números, produzem riquezas de fundos, alguns até curam enfermos e expulsam demônios, mas Deus não está no meio deles. O que me assusta é pensar que isso também pode acontecer com nossa igreja. Imagine administradores, pastores, anciãos, diretores, professores e igrejas, instituições se movendo sem a presença de Deus. Você já imaginou? Poderíamos ter relatórios bonitos, elevados números. Somos a maior rede de ensino cristã, temos a maior editora do mundo, a maior rede de televisão do mundo, somos a melhor associação do mundo, somos a P-ótima. E que valor tem isso se Deus não estiver conosco? Não são os nossos prédios, não são as nossas instituições, não são as conquistas, não são os fundos, os recursos que temos. Nós não somos melhores por causa dos números, pastor Mateus. Não é a beleza do tamanho dos edifícios que mais importa, não são as riquezas que nos torna melhor que o mundo. A não ser pela presença de Deus em nosso meio, nós não temos nada que nos torne melhor do que os outros. Essa é a única vantagem, o único diferencial. Portanto, não deveríamos nos esquecer jamais que mais importante do que a prosperidade, a grandeza dos números, as conquistas, é a certeza da presença de Deus conosco. Por isso, como líder espiritual de vocês, o meu maior legado é que este campo e esta igreja continue andando na presença de Deus. É por isso que eu oro. O meu legado não são os números, não são os prédios que construímos e as igrejas que inauguramos. Hoje à tarde nós vamos inaugurar mais uma. Mas o meu maior legado como líder espiritual tem que ser fazê-los aprender a andar na presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai continuar guiando essa igreja e dando as vitórias que ela tanto precisa. Moisés estava ali convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, lhe seria inútil se empenhar por qualquer coisa. Por isso ele disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele estava dizendo, sem a tua presença, não darei um passo. Bem, qual foi a resposta de Deus a Moisés? Está aí. O que Deus respondeu a Moisés? No verso 14, a palavra de Deus diz, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Que promessa incrível. Deus que já havia apontado o caminho, e agora pelo pedido insistente de Moisés, ele diz, se é assim, Moisés, se você não vai caminhar sem a minha presença, então eu lhe asseguro agora, a minha presença vai contigo. E eu te darei descanso. A palavra descanso aí significa repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo, não importa que tipo de inimigos e lutas você tenha que enfrentar, você sempre poderá encontrar descanso tranquilo em mim. Pense nisso, querido irmão. Uma associação, uma igreja, um pastor, um cristão que possui a presença de Deus em sua vida, não precisa ter qualquer temor, agitação ou ansiedade. Em vez disso, como diz o hino dos comportores, embora a luta seja grande, haverá paz serena e um descanso tranquilo, pois a presença do Senhor nos assegura que Ele lutará por nós e dele é a vitória. Não se preocupem com quem vai vir, quem será o próximo. Independente de quem esteja à frente desse campo,
se é Moisés ou se é Josué, se é Caleb, se é João, se é José, que Deus continue sendo o Senhor desse povo. Que Deus continue conduzindo a Paulista Oeste. Finalmente, queridos irmãos, Moisés pede. Agora o pedido mais atrevido, o mais ousado, inconcebível. Ele que já havia pedido para que Deus mostrasse o caminho, insistido para que Deus estivesse presente, agora finalmente ele diz, eu quero mais. Senhor, eu quero ver a sua glória. Moisés já havia conseguido praticamente o impossível, fez Deus retroceder de uma decisão de não acompanhar o povo. Mas agora ele chega ao absurdo, rogo-te que me mostres a tua glória, verso 18, Kavod, a glória, o peso da glória de Deus. E se tem alguém que, por várias razões, talvez não deveria fazer esta oração, é Moisés. Porque Moisés, ele viu Deus na sarça, que queimava e não se consumia, a sarça ardente. Moisés já havia estado com Deus no Monte Sinai. E lá o texto de Êxodo 24:17 diz, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Como eu disse a vocês, Moisés já havia estado na presença de Deus no cume do monte pelo menos 6 vezes. E no capítulo 34 subirá ao monte pela 7ª vez, e pela 3ª vez ficará lá 40 dias e 40 noites. Moisés, portanto, é alguém que já viu o poder de Deus, viu a manifestação de Deus, viu as ações de Deus. Moisés realizou e testemunhou milagres extraordinários. Sua vara se transformou em serpente, engoliu a serpente dos magos feiticeiros lá no palácio do faraó. Sua vara foi usada para dividir o Mar Vermelho. Moisés já tinha visto o maná descendo do céu. Moisés viu Deus tirar os israelitas do Egito com mão forte e com riqueza, ouro, prata e bens. Apesar dessas grandes obras, e por Moisés já conhecer bem o seu Deus, Moisés ainda clamava dizendo, mostra-me a tua glória. Moisés queria mais de Deus. Moisés não tem limite para conhecer a Deus. Moisés queria usufruir tudo que pudesse de Deus. Quanto você tem buscado do seu Deus? Eu vejo alguém que quer Deus e tem fome de Deus e quer conhecer Deus cada vez mais de perto. Quanto você tem buscado se aproximar de Deus e conhecer a glória dEle? Sabe, é verdade que da forma como Moisés queria, nem dava. Mas Deus é tão extraordinário que Ele faz o máximo para atender aquilo que a gente pede. Então, mesmo que não pudesse sê-lo 100%, Deus falou assim, Moisés, se você me vê assim plenamente, a minha glória, você não vai sobreviver. Mas eu vou dar um jeitinho. Ó, tá vendo essa fenda aqui, essa rocha? Você vai ficar escondido atrás dessa pedra, tem essa fenda. Eu vou passar e ainda vou colocar as mãos cobrindo os seus olhos. E depois que eu já tiver passado, eu vou tirar a mão. E você verá pelas costas. Sabe, Deus fez questão de atender Moisés até onde pôde. Sabe, Deus sempre é assim. Ele sempre faz questão de atender os seus pedidos até onde pode. E sabe quando é que Ele não pode? É quando, se Ele atender o seu pedido do seu jeito, vai ser ruim para você. Como diz o jovem, vai dar ruim. Se Ele fizesse do jeitinho que Moisés queria, Moisés não sobreviveria. Mas Deus sempre atende os pedidos do seu povo. E Deus se esforça para fazer o melhor para o seu povo. Deus sempre vai ouvir essas orações e atender os seus filhos. E aí no capítulo 33, versos 18 em diante, diz, Deus dizendo e combinando com Moisés, começa a falar o que vai acontecer no dia seguinte, que é o relato do capítulo 34. Mas aí no 33, 18 ele diz, Moisés, amanhã você vai subir o monte, vai acontecer o que ele diz aqui. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. A palavra bondade representa a beleza do caráter de Deus no original hebraico. Diz, eu vou proclamar o meu nome, te proclamarei o nome do Senhor. O nome também representa o caráter, os atributos de Deus.
E Deus diz assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então Deus está dizendo: Moisés, amanhã você vai subir o monte sozinho, o Josué não vai nem te acompanhar, nem até certa altura, você vai subir sozinho. E amanhã, lá na rocha, escondido atrás de uma fenda, eu vou te mostrar quem é o seu Deus e os meus atributos. Não porque você merece, vou te mostrar porque você achou graça diante dos meus olhos. E Moisés, então, na manhã seguinte, o capítulo 34, a Bíblia diz que ele subiu sozinho o monte. E o versículo 6 e 7 mostra o que foi que ele viu. Versos 6 e 7 do capítulo 34. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse texto de Êxodo, ele representa o João 3,16 do Antigo Testamento. Aqui Deus se revela para Moisés, diz: você quer ver a minha glória? Deus não mostra os milhões de anjos, Deus não mostra os seus exércitos poderosos, Deus não mostra os seus reinos, Deus não mostra o poder do céu e a glória do céu. Deus não mostra o poder de alguém que pelo sopro da sua boca pode fazer tudo sumir ou tudo aparecer. Deus diz assim: quer ver a minha glória? A minha glória não é a força, não é o poder descomunal, não é todos os reinos, não é toda a riqueza do universo. A minha glória é o meu amor, a minha bondade, a minha misericórdia. A glória de Deus é ser compassivo, bondoso, tardio em irar-se, rico em perdoar. Qual é a sua glória? Vivemos num mundo em que as pessoas querem glória, buscam um caminho de glória, e quase sempre envolve fama, dinheiro, poder, posição, autoridade. E Deus diz: a minha glória é ser o Deus que ama, que tem compaixão, que tem misericórdia, que perdoa, que é tardio em irar-se. Porque a glória de Deus é a revelação do seu caráter. Moisés compreendeu quão maravilhoso é Deus, quão apaixonado, quão misericordioso é Deus. E isso tocou profundamente o coração de Moisés. Sabe, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Qual é a sua glória? O que você tem buscado nesse mundo, meu irmão? Casa, seus carros de luxos, títulos, sua posição, sua fama? A minha maior glória não é ser presidente desse campo. A minha maior glória é ouvir o que eu ouvi de vocês aqui hoje, o que eu ouvi ontem. Porque a minha glória é buscar refletir a glória de Deus, sendo bondoso, misericordioso, paciente, tardio em irar-se. Não é o poder de quem manda, é a graça de quem serve, de quem ama e dá a vida. Isso é glória. Por isso Jesus lá à frente disse: quer ser o maior? Seja aquele que vive e que morre por aqueles a quem você serve. Esta é a glória do cristão. O próprio Cristo, a própria Bíblia lá em Jeremias 9:24 diz: mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu, Senhor, faço misericórdia, justiça, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. A maior glória dessa igreja, deste campo e de cada cristão individualmente, a nossa maior glória deverá ser refletir a glória do Pai, de forma que a misericórdia, a bondade, o amor estejam manifestos e evidentes na nossa vida para todos aqueles que se aproximam de nós. Quem se aproxima de você se encanta pelo que você tem, pela roupa que você veste, pelos seus títulos, pela casa onde vive, ou as pessoas que se aproximam de você
ficam encantadas pela glória de Deus que está revelada, estampada na tua face. De alguém que tem bondade, perdão, compaixão, ternura. Portanto, eu volto a dizer, a minha glória não são os números da Oeste, não são as obras, não são os eventos. É amá-los e servi-los com todo o meu coração. Esta experiência, acima de tudo, Ellen White, no Patriarcas e Profetas, diz assim, essa experiência de Moisés, ao ver a glória de Deus, ela diz, e acima de tudo mais, a promessa de que a presença divina o acompanharia, foi para Moisés uma certeza de êxito na obra que tinha diante de si, e ele considerava isso de valor infinitamente maior do que todo o saber do Egito ou todas as suas realizações como estadista ou chefe militar. E na última frase desse parágrafo diz, nenhum poder, habilidade ou sabedoria terrestre pode suprir o lugar da presença duradoura de Deus. Sabe o que aconteceu em seguida? A Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandeceu. É verdade que Moisés já havia estado no monte diante de Deus outras vezes, e o rosto não brilhou. A razão não estava no simples fato de estar agora na presença de Deus, mas porque agora, de uma forma única, Moisés entendeu a graça, o amor de Deus. Foi somente quando ele entendeu a bondade, a misericórdia de Deus, e se abriu completamente a Deus, por causa da beleza de seu caráter, que Moisés então foi transformado, e seu rosto passou a resplandecer. Tem muita gente que ainda frequenta a igreja, e até tem subido o monte e se encontrado com Deus, mas ainda não abriu o coração completamente para Deus agir e transformar. O que falta para o seu rosto resplandecer? O que falta para que a glória de Deus, a sua misericórdia, a sua graça inunde por completo a tua vida, meu irmão? Nosso coração e nossa mente precisam experimentar uma transformação. E para isso é necessário nos rendermos completamente a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e o Rei de nossa vida. Moisés contemplou a glória de Deus e passou a refleti-la. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Sermos o reflexo do caráter de Deus. O caráter de Deus precisa ser manifesto na nossa vida e deve ser visto em nossas ações. Nessa revelação, concluindo, além de prometer que estaria com Moisés e de que seria bondoso com ele, Deus reafirma o cuidado que teria para com Israel. E finalmente, então, Deus diz a Moisés, vou mostrar o caminho, não apenas isto, eu vou caminhar com vocês, e eu, ao longo da jornada, vou manifestar a minha glória, a minha misericórdia, a minha compaixão, e eu vou dar a vitória a vocês. E assim, no verso 34, capítulo 34, verso 10, a promessa envolve então a garantia que Deus deu a Moisés, que realizaria feitos maravilhosos no meio do povo. Olha o que diz aí o versículo 10 do capítulo 34. Faço uma aliança diante de todo o meu povo, farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei em favor de vocês. Eu estou deixando este campo, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés e o meu Deus, que é o seu Deus, continuará guiando vocês. E o que ele prometeu para Israel, vai se cumprir no Israel espiritual, que é você, que é essa igreja. E Deus está dizendo, eu vou conduzir vocês. E eu vou fazer maravilhas extraordinárias no meio de vocês, que todos vão se encantar. Porque eu, Senhor, farei isso em favor de vocês. O Deus que conduziu este campo até aqui, vai continuar cuidando e guiando. O Deus que guiou a minha vida até aqui, há de continuar cuidando e guiando. Eu encerro com uma ilustração muito simples. Em um dia de céu nublado, o dia estava até escuro. Um garotinho entrou com o seu pai em uma grande catedral. Essas igrejas catedrais grandes, de vitrais enormes. E enquanto o garotinho estava com o seu pai dentro daquela enorme igreja, aquela catedral, de repente lá fora o céu se abre,
as nuvens escuras se dispersam, e de repente o sol começa a bater nos vitrais, naqueles grandes vitrais daquela grande igreja. E naqueles vitrais estavam estampados figuras da Bíblia, heróis da fé, discípulos, apóstolos, patriarcas, santos cristãos. E a imagem, o sol batendo na vidraça, projetando um brilho dentro da igreja, o garotinho vira para o seu pai e pergunta: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? O pai não era religioso, não entendia nada de igreja, de discípulo de Jesus, nome de patriarcas. E o pai, numa resposta rápida, disse assim: esses daí são os cristãos. Passado algumas semanas, o garotinho está na sala de aula, e uma professora pergunta: quem são os cristãos? E aquele garotinho, se lembrando da cena, junto do pai na catedral, disse assim: professora, eu sei quem são os cristãos. Eles são as pessoas que brilham. Os cristãos são as pessoas que brilham. Brilham porque estiveram diante do Deus glorioso, experimentaram a glória de Deus, e por isso saem com o rosto brilhando da glória de Deus. Que esta igreja seja cheia de cristãos que brilham por Jesus, que experimentaram a glória dele e que vão refletir a glória dele para o mundo até que ele venha. Nós vamos ouvir uma música agora. E se você deseja ser esse cristão que vai brilhar por Jesus e vai refletir a glória dele para o mundo, em algum momento da música se coloque em pé. Ao final eu quero orar por você e com você. Pagou para nos resgatar, se humilhou ao carregar a cruz. Que amor imenso, que amor imenso. Jesus Messias, nome grandioso, Rei majestoso, Emmanuel, o Santo Cordeiro que veio lá do céu. Jesus Messias, Salvador. Seu corpo é o pão, seu sangue é o vinho, ferido e humilhado, tudo por amor. A terra tremeu, pois na cruz ele morreu. Que amor imenso, que amor imenso. Jesus Messias, nome grandioso, Rei majestoso, Emmanuel, o Santo Cordeiro que veio lá do céu.
Jesus Messias, Salvador. A esperança tu és, a esperança tu és, toda glória a ti, Deus, tu és o Senhor, Jesus Messias, nome grandioso, Rei majestoso, Emanuel, o Santo Cordeiro que veio lá do céu, Jesus Messias é o Senhor. Jesus Messias é o Senhor. Era instrumento de vergonha, de maldição. Mas ali está a glória do cristão, porque ali Jesus revelou a sua glória outra vez, que é amor, misericórdia. Ali justiça e amor se encontraram e se beijaram. E por isso a nossa glória está em Cristo, o nosso Salvador. Amado Pai Celestial, nós te pedimos que sejas o guia da nossa vida, e que nos ajude a andar sempre nos teus caminhos. E enquanto caminhamos, pedimos, dá-nos a alegria da tua presença, pois queremos a sua companhia durante a jornada. E como Moisés, nós te pedimos, mostra-nos a sua glória. Cumpre a promessa do teu Filho Jesus, que disse: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Assim como rasgastes o véu e revelastes a glória do Santo dos Santos, rasga, Senhor, o nosso coração, rasga a venda dos nossos olhos e nos permite ver tudo o que o Senhor é e tudo o que o Senhor pode fazer por nós e através de nós. Para a glória do seu santo e maravilhoso nome, o nome de Cristo. Amém e amém.